Temos aprendido aqui na Escola Bíblica Dominical sobre o cuidado que nós devemos ter com o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisamos cuidar dele. Mas também nós vimos lá que o nosso corpo, que é a carne, ela tem vontades e ela tem necessidades. Conversamos sobre as necessidades que nosso corpo tem, que não depende da gente. São necessidades de fome, necessidades fisiológicas, necessidades inerentes àquilo que faz parte da nossa carne. Mas também, nós também temos no nosso corpo, na nossa carne, vontades que são vontades que vão mexer diretamente com a nossa vida espiritual. E quando eu estava pensando sobre o que trazer nessa manhã, porque lá a gente fez um estudo, a gente fez conversas, nós conversamos sobre essa questão dos nossos desejos, da nossa vontade, o que a gente controla, o que a gente não controla. Eu pedi ao Senhor uma referência para poder trazer para vocês. E o Senhor me trouxe Raabe, uma mulher, uma prostituta, como a própria palavra diz, uma mulher que tem muito a nos ensinar. Me ensinou bastante e eu creio que também vai ensinar vocês sobre essa questão da submissão. Eu estava pesquisando sobre o que vive como hoje, as pessoas têm uma noção de submissão muito errônea. Eu até pesquisei algumas coisas, Pessoas submissas buscam isolamento, muito em razão traumática. Esse tipo de comportamento é resultado de experiências traumáticas e criam barreiras emocionais. Então, a submissão hoje está ligada a essas questões, são questões emocionais, Mas a gente também entende que existe uma submissão que a gente tem que ter aos nossos pais, aos professores, às autoridades, aos mais velhos, aos chefes, e isso tudo tem sido distorcido nesses últimos tempos. A questão de se submeter ao pai, ao se submeter à mãe, ao se submeter a alguém, tem sido conflitante no meio da nossa sociedade. Mas para o Senhor, nós não vivemos de acordo com o curso desse mundo. Nós vivemos de acordo com o que Ele diz na sua palavra. E a submissão é algo que nós precisamos compreender para a gente poder viver uma vida de fé. Porque sem submissão não tem como você viver uma vida de fé. Eu vou pedir a vocês para abrirem lá em Josué, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte. Eu estou na NVI, tá? Na nova tradução da linguagem de hoje. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examine bem a terra e especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram, e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá de cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vocês vão ser bons para com a minha família, porque eu também tratei com vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal
que não deixe dúvida. Salve meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e a família deles. Não deixe que nos matem. Os homens responderam: nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons com você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Então, Raabe, ao receber aqueles homens espias, ela já tinha ouvido falar de todas as proezas e de tudo o que Deus já tinha feito pelo povo de Israel. Ela sabia que eles já tinham aberto o Mar Vermelho, que Deus já tinha feito eles passar pelo Rio Jordão, já tinha ouvido que eles tinham passado pelos reinados e matado os reis, e agora ela estava diante daqueles homens, da qual ela sabia que não havia como qualquer coisa que se fizesse contra o Deus daquele lugar. E eu quero começar nessa manhã fazendo uma pergunta para a igreja. E nós, quando olhamos para a cruz, qual é a mensagem que ela tem passado para você? Raabe, ao ver aqueles homens, ela entendeu tudo aquilo que Deus tinha feito. E a Bíblia vai dizer que o coração dela se amedrontou, desmancharam. Alguma versão diz que se desmancharam de medo em saber sobre as proezas que Deus havia feito com aquele povo. E o que eu quero nessa manhã é que você responda para você mesmo o que você sente, o que você diz para você mesmo quando você olha para a cruz. Essa semana o estudo de discipulado da família foi sobre a cruz. A gente, semana passada, nós tivemos aqui um momento de relembrar a morte e ressurreição de Cristo. E domingo que vem nós vamos estar aqui mais uma vez falando sobre a morte e ressurreição de Cristo. E eu creio que Deus quer fazer a igreja entender e compreender, abrir os olhos do entendimento de vocês sobre a importância da cruz na nossa vida. Na nossa caminhada, no nosso relacionamento com Cristo. Você pode falar assim: a cruz é salvação, levou os meus pecados, seu sangue me purificou, vou morar lá no céu. Amém. Isso aí tudo são verdades que a cruz nos diz que nós temos por direito. Raabe, ao saber de tudo que Israel tinha do seu feito, ela teve uma única atitude. Ela teve fé. E quando você olha para a cruz, nós estamos tendo essa mesma fé que levou Raabe a permanecer até o final, crendo naquilo que aqueles homens tinham dito para ela que iria fazer. A cruz, ela nos atrai. A Bíblia vai dizer que nós somos atraídos para ela, lá em João 12:32. Nós somos toda a terra é atraído para a cruz. Mas nós ouvimos e conhecemos da história e tudo que se passou na cruz, o que foi feito na cruz, e as coisas que aconteceram, e Jesus que morreu ali e ressuscitou. Mas o que move cada um de nós a olhar para a cruz e ter fé naquilo que a cruz fez para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar com Deus? Às vezes a gente fala que a gente sabe de quais são, a gente pergunta assim às crianças: o que aconteceu com Jesus? Jesus morreu e ressuscitou. Amém. Jesus me salvou. Jesus perdoou os meus pecados. Mas se isso não for vivenciado no nosso dia a dia, na nossa prática diária de vida com fé, olhando para a cruz e entendendo o que ela representa para mim, o que ela fez por mim, a gente não passa só de pessoas que estamos repetindo palavras e palavras. Raabe, quando ela fala com os espias,
E eles falam com ela de que ela fizesse o que eles mandassem e de que ela não falasse para ninguém. Eles fizeram uma aliança. E Jesus fez essa mesma aliança conosco na sua morte na cruz. Então, primeira coisa, nós temos uma aliança com Cristo. Nós temos algo do Senhor que foi feito entre Ele e eu. Não fui eu que fiz, não. Foi Ele que fez por mim. E aí Raabe, ela cumpre tudo aquilo que ele disse. E aí eu fico imaginando Raabe avisando para a família dela o seguinte: olha, os israelitas vão invadir a cidade de Jericó. E nós precisamos ficar aqui dentro de casa, guardados, protegidos, porque a nossa casa vai ser salva. Eu fico imaginando a família dela, primeiro, talvez não dando crédito a ela, porque ela era uma prostituta. Isso é mais uma historinha sua, desses homens com quem você anda. Dando para ela, debochando da cara dela, não acreditando naquilo que estava por acontecer. Porque às vezes a gente vê os sinais do que Deus vai fazer. Raabe viu os sinais que Deus estava fazendo, e ela entendeu que esse Deus tinha controle no céu e na terra. Talvez ali tivessem pessoas que falaram: que isso, bobagem, tudo mentira. E Deus continua fazendo sinais ainda hoje, mostrando ainda hoje que Ele é Deus. E tem muita gente que não acredita, que ainda se move pela força do seu braço. E Raabe espera com confiança. Ela espera crendo. A Bíblia não relata quais foram as discussões que ela teve, o que ela teve que fazer para convencer, o que ela teve que fazer para fazer com que a família dela ficasse dentro de casa, porque o acordo era que todos ficassem dentro de casa, guardados, protegidos. E ali eles tinham que esperar e crer. E nós? A cruz, a Bíblia vai dizer várias coisas sobre o momento da morte da cruz. E uma das coisas que mais me chamou a atenção essa semana sobre esse estudo foi que antes nós éramos dominados pela carne. A Bíblia vai dizer que nós vivíamos segundo o curso desse mundo, que nós vivíamos segundo o trajeto que a carne fazia, segundo os domínios que haviam nesse mundo. Então nós fazíamos tudo que era mal. Por mais que nós fizéssemos coisas boas, nós fazíamos tudo que era mal. Mas a cruz, naquele momento ali em que Jesus foi crucificado e que o sangue dele foi derramado, a Bíblia vai dizer que nós fomos livres do domínio da carne. Livres de termos a nossa vida controlada pela carne. Mas para isso a gente precisa viver uma vida de fé. Viver uma vida crendo naquilo que foi feito na cruz. Naquilo que foi dito como aliança para nós. Naquilo que foi dito como esperança para as nossas vidas. Foi isso que Raabe fez. Diante de todas as circunstâncias, você imagina ela, a casa dela em cima da muralha, todos os muros, primeiro ela vendo todo o exército cercando as muralhas de Jericó. Coração tremendo, desespero, mas ela ali firme. Depois ela vendo o povo parando, foram 6 dias rodando, e no 7º dia rodaram 6 vezes em volta. Foram 7 dias de coração temeroso, mas precisava crer naquela palavra que foi dada para a família dela. E no último dia, quando eles dão o grito e todas as muralhas caem, a decisão deles de permanecer dentro daquela casa e não sair dali de jeito nenhum, porque Deus, aqueles homens prometeram que eles iam guardar a vida deles. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque eu falo por mim, né?
ouço às vezes muitas pessoas falando que as coisas com Jesus estão sendo difíceis. A gente estudou sobre a carne, e a carne, eu não consigo dominar minha carne, eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo parar de fazer aquilo. E aí, a cruz, ela fica despercebida. Ela fica deixada de lado, porque eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não vou dar conta. Aonde, na verdade, Deus enviou seu Filho por amor a cada um de nós, e o seu Filho na cruz levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. E a gente vive como se a gente não tivesse a cruz. Como se aquela cruz, onde Cristo morreu, não foi suficiente para resolver a minha vida, o meu problema, a minha cura, o meu andar, o meu caminhar. A carne, a Bíblia vai dizer que a carne já não domina mais, porque agora eu ando pelo Espírito. Ai, Deus, mas eu não consigo andar pelo Espírito, isso é muito difícil, muito complicado. Porque a gente precisa crer. A Bíblia vai dizer, lá em Romanos 4, fala sobre Abraão, pai da fé. No versículo 16 diz o seguinte: portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em que Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não exista. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso se tornou pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Nós precisamos colocar nossa fé em prática, olhando para a cruz, naquilo que a Bíblia diz que Jesus já fez por nós. Se a Bíblia diz, se eu aceitei a Jesus entrou no meu coração, agora eu sou uma nova criatura, agora eu sou uma pessoa que posso ser transformada diariamente pelo Senhor, que as velhas coisas se passaram, que tudo se fez novo, e que agora eu não sou mais dominada pela carne, mas eu sou dominada pelo Espírito, porque o Espírito Santo habita em mim. Sou o templo do Espírito Santo. Então eu preciso permanecer na fé daquilo que Deus disse que nós temos através da cruz. Porque se a cruz diz que a carne não me domina mais, a carne não me domina mais. Se agora eu ando pelo Espírito, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, então eu quero ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero saber o que Ele tem para mim, o que Ele está me dizendo. Só que às vezes a gente, por não demorar muito, não deu. Dessa vez Jesus não falou, eu vou dar o meu jeito. Aí a gente vai dar o nosso jeito. Dessa vez assim, Deus não deu nenhuma resposta para isso, então eu vou lá e vou fazer desse jeito. E aí a gente coloca a cruz de Cristo só como enfeite. Abraão, mesmo sabendo que o corpo dele já estava mortificado da forma que ele não poderia mais produzir, que Sara estava, ele não perdeu a fé dele. Eu estava pensando ontem, fiquei meditando, lembrei da irmã Edna. Irmã Edna, você vai ter um filho com os seus 80 anos. O que a gente como igreja iria dizer? Besteira, Edna, para de sonhar com isso. Isso aí não tem condições para você. Ou até mesmo a irmã Edna, já falo de você, mas eu fiquei lembrando, eu falei, gente, se fosse uma senhorinha da nossa igreja, que Deus desse uma palavra dessa, como nós reagiríamos? Até que ponto está indo a nossa incredulidade naquilo que Deus
que Deus nos dá como promessa. O filho foi uma promessa dada para Abraão e Sara naquele tempo. E hoje, Deus nos dá a promessa de que na cruz, os nossos pecados foram perdoados, não há nenhuma mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura, a carne não me domina. Só que quando eu viro as costas, eu faço o que a carne manda, não vivo como uma nova vida, não faço aquilo que Deus vai fazer. E aí, eu não me submeto à cruz. Como caminhar com fé sem se submeter à cruz? E se submeter à cruz é crer no que ela fez por nós. O velho homem já morreu. Ai, mas eu não consigo deixar de fazer isso. Senhor, me ajuda. Eu não quero mais caminhar. Minha velha natureza quer se levantar, mas eu não vou dar lugar à minha velha natureza. Porque eu sou nova criatura, transforma a minha mente. Mas se a gente diz, Deus entende, Deus sabe, Ele sabe que eu não consigo. Você está dizendo para Deus assim, Deus, você morreu na cruz à toa, porque não adianta, eu não tenho mais jeito. A gente está negando a cruz. A gente está negando todo o sacrifício que Ele fez, todo o sangue que Ele derramou. E aí a gente passa a ser, sabe o quê? Pessoas que só procuram Ele caso Ele queira me abençoar. Não, eu creio em Jesus Cristo, sim. Vou orar e Ele vai me abrir uma porta de emprego. Mas eu não creio em Jesus Cristo na hora que eu tenho que me submeter a Ele, para minha carne ficar no lugar dela, para os meus pensamentos ficarem no lugar dele, para que a nova criatura, para que o meu caráter seja mudado. Aí a gente só procura Jesus só para os nossos próprios benefícios. E a Bíblia diz, pedis não recebeis porque pedis mal, porque pedis para o vosso próprio deleite. Ao invés de você entrar na presença do Senhor e clamar a Ele, falar, Senhor, eu estou com a minha carne querendo fazer isso, eu estou com esse desejo de fazer isso, mas eu vim aqui pedir ao Senhor, porque a tua cruz me diz que eu já não vivo mais segundo a minha carne, mas eu vivo segundo o teu Espírito. É o teu Espírito que vai me dominar e não é a minha carne. Fé na promessa que foi feita na cruz. Foram várias promessas, eu estou falando só desse ponto da carne, desse ponto da gente subjugar a carne. A Bíblia vai dizer lá em Tiago 4:5, submetam-se a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. A gente quer que o diabo fuja da gente, mas a gente não quer se submeter a Deus. Mas a gente precisa se submeter a Deus. E se submeter a fazer aquilo que Ele te disse para você fazer. O que você tem que deixar de fazer. O que você precisa largar de mão, deixar de fazer, ter mais tempo com Ele, se ocupar com as coisas do Senhor. A gente está sempre dando uma desculpa para Deus, para dizer para Ele, para se justificar, para dizer assim, não, eu não posso, não, eu não estou podendo, não, tudo para justificar. E no final, sabe o que Ele vai dizer para a gente? Aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Você nunca deixou Ele conhecer os teus pontos fracos. Você nunca deixou Ele conhecer as tuas... Ele conhece. Mas você precisa se rasgar para Ele. Para que Ele venha tratar daquilo que está te atrapalhando de viver aquilo que Cristo tem para a gente. Uma vida abundante. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma vida onde a gente vai caminhar com o Senhor e sendo luz no meio das trevas. Nós precisamos, igreja, olhar para a cruz, não saber somente da cruz pelo sentido que ela tem. Jesus morreu na cruz, Ele foi crucificado por mim, Ele levou os meus pecados. Amém, isso tudo é verdade. Mas nós precisamos viver a cruz, olhando para ela e avaliando se eu estou deixando a cruz de lado e vivendo do meu jeito, ou se eu estou requerendo do Senhor, falando, Senhor, a tua cruz já levou sobre si essa minha fraqueza. A tua cruz já levou sobre si as minhas dificuldades. A tua cruz
já me perdoou dos pecados. Tem pessoas que caminham em culpa. Pessoas que caminham em culpa, porque não se perdoam. O próprio Deus já perdoou ela e ela continua caminhando com a culpa. Como se isso fosse fazer alguma diferença para Deus. Ele olha para você e fala: eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Você não tem mais que andar assim. Eu espero, igreja, que esse seja só o começo de mais alguns momentos que a gente possa ter de conhecer o que a cruz fez por nós, o que a cruz tem para nós, o que ela na verdade fez pelas nossas vidas. Raabe precisou ficar firme na aliança que ela tinha feito com aqueles homens. A palavra dela era: eles vão vir tirar a gente daqui. Eles vão vir. Raabe, o muro está caindo. Eles vão vir tirar a gente daqui. Raabe, a muralha está despencando, a gente vai morrer. Eles vão vir tirar a gente daqui. Abraão, você não vai ter filho, você está velho. Eu vou ter um filho porque o Senhor me prometeu. Abraão, que isso? Você está louco? Eu vou ter o meu filho. E quando o pecado vier te acusar, eu sou lavada pelo sangue de Jesus. O Senhor já levou todos os meus pecados. Eu não sou mais dominada pela minha carne. Agora é o Espírito Santo que habita em mim. É Ele quem me dirige nas minhas atitudes, nas minhas decisões. E se a gente caminhar assim, a gente vai ver cumprindo as promessas de Deus na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé.